O STF, ao julgar os temas 630 e 684, decidiu sobre a incidência ou não da contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes de aluguel de bens. Então, a questão submetida a julgamento era justamente a de, à luz dos artigos 195, 1b e 239 da Constituição Federal, se a incidência da contribuição para o PIS sobre receitas decorrentes de locação de bens imóveis, inclusive no que se refere às empresas que alugam imóveis esporádica ou eventualmente. Manifestação da repercussão geral do relator, possibilitando a aplicação do mesmo entendimento também a COFINS. Portanto, discussão é essa se incide PIS e COFINS sobre locação, ainda que seja uma receita eventual da pessoa jurídica. Para compreender a discussão, é preciso ter a compreensão do seguinte: o artigo 195 da Constituição fala sobre a possibilidade de instituição de contribuições sociais, certo? E o parágrafo 4º deixa claro o seguinte: se o fato gerador, essa hipótese de incidência da contribuição social já está previsto na Constituição, que é o caso na redação originária da Constituição, da incidência de contribuição sobre faturamento e lucro, basta uma lei ordinária. Por outro lado, se não há previsão na Constituição desse fato gerador, aí é necessária uma lei complementar, como dispõe o parágrafo 4º do artigo 195, aí combinado com o artigo 154, inciso 1. Então, essa é a chamada competência residual. Então, se uma lei ordinária institui uma contribuição social sobre um fato gerador não previsto na Constituição, seria inconstitucional. E apenas com a emenda constitucional número 20 de 98, passou a haver previsão constitucional da possibilidade de incidência de contribuição social sobre a receita ou faturamento, ou seja, todas as leis ordinárias anteriores à emenda constitucional número 20 que façam incidir contribuição social sobre algo que extrapole o conceito de faturamento, que era o que a Constituição Federal dispunha em sua redação originária, essas normas serão inconstitucionais, porque haveria uma inconstitucionalidade formal, porque dependeria de uma lei complementar. Certo? Isso já tem vários precedentes do STF, e agora eu vou passar a análise de um mapa mental, no qual eu fiz uma análise histórica sobre a jurisprudência do STF, sobre a incidência de contribuição social, sobre a receita ou sobre o faturamento. A propósito desse mapa mental, ele faz parte do meu curso de informática aplicada à atividade judicial, que com certeza é o curso mais completo de informática para aplicadores do direito. O curso tem um link aqui na descrição, está disponível na plataforma Hotmart, e ele tem atualmente 12 módulos que passam por Windows, leitor de PDF, a pesquisa avançada de jurisprudência, sobre como armazenar melhor os arquivos, uso do Microsoft Teams, ChatGPT com aplicação específica para a atividade judicial, e ainda também ensino a fazer mapas mentais, inclusive usando 2 programas diferentes, um gratuito e o outro parcialmente gratuito, que é justamente esse programa que eu uso aqui. Mas, superada essa fase aqui, jabá, vou passar aqui o histórico da legislação. E primeiro a gente teve a Lei Complementar número 7 de 70, que tratava sobre a incidência da contribuição ao PIS sobre o faturamento. Veio a Constituição Federal, como eu já disse, e falou que pode incidir sobre faturamento ou lucro. E aí, portanto, essa norma foi recepcionada pela Constituição Federal sem maiores discussões. Houve também a discussão, e aí o STF, no recurso extraordinário 150.764, e foi o primeiro precedente mais importante sobre o conceito de receita bruta e de faturamento, e o STF, na época, analisando a incidência da contribuição ao fim social, que antecedeu ao COFINS, já pela primeira vez deixou claro que a receita bruta, o conceito de receita bruta sempre correspondeu ao de faturamento, ou seja, aquela que são os valores decorrentes das vendas de produtos e serviços. Foi o conceito adotado pelo STF aqui.
Veio a Lei Complementar 70 de 1991, que instituiu a COFINS, sucedendo, portanto, o FIM social, e dispôs sobre a incidência de contribuição social sobre a receita bruta. Mas, nesse caso, adotou como conceito de receita bruta aquela decorrente da venda de mercadorias e serviços. Então, o STF, na ação declaratória de constitucionalidade número 1, em 1995, enfrentou mais uma vez esse conceito de faturamento e afirmou que, e aí pela primeira vez em controle concentrado de constitucionalidade, né, decidiu que o conceito de faturamento sempre foi a venda de mercadorias e serviços, portanto, reafirmou esse entendimento aqui, né, e então declarou a constitucionalidade da Lei Complementar número 70, porque ela não extrapola o conceito de faturamento. A gente vê aí uma consolidação já desse entendimento de que receita bruta e faturamento são a mesma coisa, né? Ou seja, aquela receita decorrente da venda de produtos e serviços. Mais adiante, nós tivemos em 95 a medida provisória 1212, que foi reeditada sucessivamente até ser convertida na Lei 9.715 de 98. E mais uma vez, tratou sobre a incidência sobre a receita bruta. O STF declarou a constitucionalidade, mas o STF entendeu que essas alterações legislativas ofenderam o princípio da anterioridade nonagesimal, que dispõe que quando você institui ou majora um tributo, essa majoração apenas pode ser aplicada a fatos geradores ocorridos 90 dias após a vigência dessa majoração. Então, o STF disse que, quanto ao período de outubro de 95 até fevereiro de 1996, continua sendo aplicada a Lei Complementar 70, 7 de 70 no período, o que foi inclusive reafirmado no tema 630. Então, que a gente está analisando nesse momento, né? Mas aí veio a Lei 9.718 de 98, que dispôs sobre a incidência de PIS e COFINS sobre a receita bruta. E aí, nesse caso, adotou um conceito muito mais amplo para dizer que essa receita bruta é a receita decorrente de qualquer tipo de atividade. E aí o STF declarou a inconstitucionalidade, dizendo que isso aqui extrapola o conceito de faturamento previsto na redação originária da Constituição Federal. Portanto, seria inconstitucional essa ampliação da base de cálculo ou até mesmo do fato gerador do PIS e da COFINS. E isso também foi reafirmado no tema número 110, julgado em 2008. Na sequência, então, em 98 mesmo, veio a emenda constitucional número 20 e alterou a redação do artigo 195, já mostrei anteriormente aqui para vocês, que houve essa alteração, e passou a permitir a incidência de contribuição social sobre a receita. Só que não existe constitucionalização superveniente. Se uma norma ela nasce nula pela inconstitucionalidade, a superveniência da alteração da Constituição não faz essa norma ganhar constitucionalidade. Então, continuou sendo inaplicável esse conceito de receita bruta conferido pela Lei 9.718. Apenas com as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 que houve, de fato, e agora por lei ordinária posterior àquela emenda constitucional número 20, a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS para também incidir sobre receitas, qualquer que seja sua denominação ou classificação contábil, certo? Mais recentemente, no tema número 382, julgado em 2023, o STF enfrentou a questão da incidência de PIS e COFINS sobre receitas de instituições financeiras. Nesse julgado, foi firmado um entendimento que aí já mudou um pouco o conceito de receita bruta. A gente viu lá atrás aquele conceito que dizia receita bruta é aquela decorrente da venda de produtos e serviços. E
no julgado desse tema 382, o STF adicionou uma qualificação ainda a esse conceito, para dispor que apenas é receita bruta aquela de produtos ou serviços ou receitas decorrentes de atividades típicas daquela empresa. Portanto, é um conceito um pouco mais específico do que o empregado lá na ação declaratória de constitucionalidade número 1. Então, quando o STF foi analisar os temas 630 e 684, ele enfrentou justamente essa questão, dizendo que o PIS e a COFINS, na alocação de bens móveis e imóveis, ele sempre foi permitida a incidência, desde que essa renda integre a atividade empresarial, ou seja uma atividade típica da empresa. E aqui é importante, então, já cientes de todo esse histórico legislativo, é importante perceber que o tema 630, 684, que a gente está discutindo agora, ele não trata sobre a incidência desses tributos após as leis 10.637 e 10.833. Após essas leis, já não se discute a incidência do PIS e da COFINS sobre qualquer tipo de receita, né? Porque, como eu disse, agora é irrelevante a sua denominação ou classificação contábil. Mas, então, esses temas aqui discutem mesmo as situações que são anteriores a essas leis aqui. Isso porque esse processo paradigma do tema 630, ele deu entrada no STF em abril de 2009. Então, foram processos que ficaram lá parados por muito tempo até serem definidas essas teses. E, então, elas tratam mesmo sobre situações anteriores a essas leis. Quanto aos fatos geradores que acontecem hoje, em 2024, essa discussão já não é mais tão relevante. Então, o STF decidiu que, mesmo antes dessas duas leis aqui, já incidia a contribuição social do PIS e da COFINS sobre receitas decorrentes de aluguel de bens móveis ou imóveis, se decorrentes de atividades típicas da empresa. Ou seja, se essa alocação integra a atividade empresarial. Então, vamos passar aqui a leitura da tese fixada. É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a alocação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, quando é pressuposto desde a redação original do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, considerem se inscrever no canal e curtir o vídeo para difundir essa informação. Muito obrigado e até a próxima.